bem-vindos a mais um episódio dos Diários Steampunk. Desta vez vamos falar acerca de um livro chamado The Difference Engine, do William Gibson e do Bruce Sterling, que é um clássico do steampunk. Querem começar por falar um bocadinho? Falem vocês. Toda a gente com vergonha. Pronto, este livro foi publicado pela primeira vez em 1990, no auge da popularidade do movimento cyberpunk, por dois autores que eram de cyberpunk e que se juntaram para escrever um livro de steampunk, que na altura era ainda um género nascente, digamos assim, ainda estava nos primeiros passos, e tornou-se um trabalho seminal do steampunk, uma referência incontornável. E parte do princípio, a premissa é que o Charles Babbage conseguiu construir o seu Difference Engine e, por consequência, o Analytical Engine nos anos de 1820, que na realidade não aconteceu isso. E o que é que teria acontecido se a Information Age tivesse chegado, em vez de no século XX, no século XIX? E é essa a premissa. A ideia é que constroem um mundo em que há computadores na era vitoriana. Portanto, tem toda uma sociedade que, embora esteja neste livro, eles descrevem Londres, um bocado reconhecível em relação à nossa história, tem computadores, tem registros das pessoas, tem números de cidadão, e eles, portanto, usaram um bocado este acontecimento da descoberta do computador para demonstrarem o que é que teria acontecido naquela era se tivéssemos dado este salto rapidamente, não é? E com isto escreveram um livro que tem dá uma sensação de policial, por vezes, mas que no fundo até é mais um... detetive, de vez em quando. Exatamente. Às vezes mais até um romance histórico, aquela exploração da história, mas sempre com uma sensação de que estamos naquele suspense a descobrir qualquer coisa, até ao final do livro. Sim, mas acaba por não ser nada disso. Isto, na nossa opinião, nós já falámos imenso acerca deste livro, aliás, nós demorámos mais tempo a fazer este episódio precisamente porque este livro é complicado, tem, acaba de uma maneira muito aberta a interpretações, pode ser lido de várias maneiras, pode ser considerado ou um livro de detetives, um policial, mas também é político, também explora a tecnologia. Aliás, na minha opinião, a tecnologia é o ponto central do livro, da narrativa. Não a tecnologia como objeto, mas as consequências da tecnologia e a parte teórica da tecnologia, a matemática e a ciência por trás. Portanto, isto não fetichiza o Steam, não fetichiza uma palavra, não sei. Faz conta. A Era do Vapor, portanto, este livro é bastante diferente de muitos livros agora de steampunk que se encontram aí, que são mais de aventura e que, apesar de falarem das partes negativas da Era Vitoriana, fetichizam um bocado também os objetos de lá e assim, e este não, este é bastante realista. É mais puro a nível do steampunk, parece mesmo, não tenta ser uma aventura fantástica onde se vai enfiar coisas a vapor. A ideia é mesmo ser o que nós costumamos dizer que é mesmo steampunk, é mesmo explorar a influência da evolução tecnológica na sociedade, as mudanças na sociedade recorrentes da tecnologia, sempre indo buscar a tecnologia, mas nunca dizendo, pronto, temos aqui este clockwork, portanto somos steampunk. Nota-se mesmo que é anterior a esse movimento comercial, digamos assim. Não se esforça por ser steampunk, simplesmente é steampunk. Não tem Londres vitoriana, com os problemas da Londres vitoriana da Revolução Industrial por cima. Da Revolução Industrial por cima. E coisas que na altura não eram consideradas problema. Por exemplo, xenofobia era uma coisa normal. Sim. E eles tratam, isto não há whitewashing aqui, tudo o que é xenofobia, luta de classes, racismo, machismo, tudo. Porque era uma coisa normal na altura e é engraçado que isto realmente trata isso da maneira realista. Aliás, uma das três personagens, que é o Mallory, que é a personagem que seguimos mais tempo, é um notório machista e foi uma das coisas que eu até falei logo com a Sofia. Xenófobo. Porque ele é... E a principal coisa dele é a reação tão forte que ele tem à emancipação feminina. Vê-se constantemente a reação dele às mulheres
se autodeterminarem, a quererem trabalhar, a saberem fazer coisas, a serem independentes. Sim, Ele tem sempre uma reação a quererem ser inteligentes. Não é aquele machismo, sei lá, fantasiado passivo. de eu sou mau e não gosto que as mulheres sejam... Não, é visceral. Nota-se estranheza na personagem quando aquilo acontece. É uma coisa mesmo visceral. Há uma cena dentro de um armazém em que está uma mulher a discursar. A Flora a discursar, e ele nem se consegue controlar. Foi de género. Eu antes de me perceber o que é que estava a fazer, ele levantou-se: mas tu és uma mulher! E dá-lhe porque ela é uma mulher e está a falar de coisas inteligentes. E está ali a falar para as pessoas e as pessoas estão a ouvi-la. E ele levanta-se, salta como se tivesse uma mola e diz: mas tu és uma mulher! É uma das personagens machistas mais credíveis que eu já li. Sim. Segundo dizem, é muito típico do Gibson, dos livros que eu ainda não li dele, do cyberpunk. Ele costumava deixar os livros acabarem em aberto, e este é mais um livro que também acaba a esfumar-se, literalmente. Uma pessoa não percebe, de propósito, não percebe o que acontece depois daquilo. Mas acho que também é uma coisa que acontece ao longo do livro, propositadamente. O livro segue 3 personagens. Nós saltamos de uma personagem para a outra sem uma aparente linha condutora que nos diga: pronto, acabaste de seguir esta e vais agora atrás deste porque X. Não tens bem a certeza. Simplesmente o livro passa-te a descrever as atitudes da outra pessoa e tu passas da primeira personagem para a segunda. E tu vais seguindo aquelas personagens numa de descobrires até onde é que isto te vai levar. Um bocado como as personagens no livro também estão constantemente a investigar e a tentar descobrir qualquer coisa que tu nunca percebes muito bem o que é. E depois o livro também acaba em aberto, de forma que tanto as personagens como nós, que estamos a seguir as personagens, ficamos todos constantemente a investigar e nunca conseguimos muito bem descobrir o quê. Portanto, é o livro mais aberto a nível de interpretação que eu já li. Tanto para os personagens em si como para nós. Daí a teoria de Gödel. A incompleteness, a teorema, aliás. Que eu acho que não é só as punch cards, não é só no fim dizerem: olha, afinal era disto que nós estávamos à procura e assim. Eu acho que esse teorema e essa teoria está presente no livro todo. Que é: as personagens têm, cada uma só veem a sua parte e pensam que sabem tudo. E pensam sempre que percebem tudo o que se está a passar à volta delas e não percebem nada. E essa incompleteness permeia o livro todo. E também acho que é um dos temas e depois aquela coisa de não se poder provar a sua própria existência. E isto é uma sociedade científica que chegou ao ponto em que a ciência é tudo, nós podemos provar tudo, podemos fazer qualquer coisa, não há limites. E depois tens aquela coisa aquela teoria, aquela sequência que vai terminar com essas certezas todas, porque afinal tu não percebes nada, tu não sabes nada, não podes provar nada. E isto obriga-nos a falar do MacGuffin, que é uma coisa mais engraçada. O que é um MacGuffin? O MacGuffin é um plot object que serve quase exclusivamente, neste caso, para guiar a narrativa e a ação, para fazer a história avançar. E que nunca se sabe exatamente o que é. Ora, aqui nós sabemos que existe um conjunto de as chamadas punch cards, que toda a gente anda à procura delas, ninguém sabe o que elas fazem, ou pelo menos não sabem exatamente o que é que elas fazem. E nunca nos é transmitido diretamente. Exatamente. Só no fim é que nos dão algumas pistas acerca do que aquilo possa ser. E mesmo assim só nos dá aquela pista. Ninguém fala de Gödel, por exemplo, e mesmo assim, ele não tinha nascido nesta altura, como é óbvio, não é? Quem faz esta teoria é Ada Byron. E mesmo assim, nunca nos explicam como é que se transita de agora sabemos que existem estes cartões que toda a gente quer e sabemos que os cartões são importantes porque provam os teoremas de Gödel e, portanto, retiram alguma força a uma sociedade que acredita na ciência, na matemática, naquele cálculo, porque isto é tudo à volta do Analytical Engine, portanto, acredita no cálculo como um valor superior e controlador. Portanto, uns cartões que se metem num computador e demonstram que o sistema matemático não é necessariamente consistente, não consegue provar a si próprio, não prova a sua própria existência, retira força ao poder motriz da sociedade, a gente percebe que isto é importante, mas nunca conseguimos perceber porque é que a personagem X ou a personagem Y criam aqueles cartões. E é por isso que é um MacGuffin, acho que é por isso, mais por Sim. isso. Não é que a gente não perceba o que aquilo é, a gente percebe o que aquilo é. Agora, porquê que aquela pessoa ou a outra criam? Porquê que a Ada Byron o deu ao Mallory? Ou porquê que o outro o levou para a França, deixou de levar? As pessoas, algumas aliás, levam-nos sem saberem o que é que eles são. E portanto nunca nos é transmitido para que é que serve. Mas de facto também acho que sim, não só estes teoremas do incompleteness estão no cartão, como passam pelo livro. E é um livro que notas isso, e é por isso que também, porque é um bom livro a considerá-lo de ficção científica, é um bom livro de ficção científica,
porque lá está, não é um livro que mete uma nave espacial para dizer eu sou de ficção científica porque a gente vai ao espaço. Tu notas que as teorias científicas são exploradas ao longo do livro, até na metodologia da escrita. Outra teoria que nós tínhamos falado que aparece é a teoria do caos. E que tem também a ver com isto. A sensação de nós estarmos a seguir uma personagem e depois outra. Esta personagem só sabe esta pequena parte da história. Aquela personagem sabe outra pequena. Nós às vezes conseguimos ver uma ligação entre uma coisa e outra. No fim até percebemos alguma coisa que acontece derivado àquilo tudo. Mas no fundo, andámos a ver bocadinhos de coisas que terão levado a uma conclusão qualquer. Podem ou não estar interligadas. Ou... E daí um bocado notar-se essa aparente influência da teoria do caos, não explicitamente, vamos falar da teoria do caos aqui, mas no método de escrita, no método de desenvolvimento da história. Aquela transição que eles fizeram dos lords que eram hereditários para os merit lordship. Sim. Lords por mérito. Parece muito bonito. Porquê é que as pessoas lá se estão a revoltar contra isto? Porque tu continuas a manter uma sociedade de lords e de pobres. Portanto, é muito giro dizer, quem tem mérito evolui. Mas isto cria uma boa sociedade? Não, cria uma sociedade em que há alguns que de facto lhes foi reconhecido o mérito por um motivo ou por outro e vivem bem, e tens uma enorme quantidade de gente que vive mal. E acho que isso foi também, ou pelo menos eu sinto essa crítica à sociedade a dizer, amigos, de facto isto é uma forma de evoluir, se calhar é mais justo do que uma pessoa ser importante simplesmente porque é filho de alguém importante, mas resolve os problemas, não. E é um bocado isso que acontece naquele momento, em que eles se viram contra esta sociedade de merit lordship, que apesar de tudo seria melhor do que aqueles que tinham antes, mas que ainda não lhes resolve os problemas, eles continuam a viver na pobreza, continuam a não melhorar a qualidade de vida. É que não é só isso, é que é uma meritocracia, mas as pessoas que conseguem ter mérito não é qualquer um. É como hoje em dia. Depende, aquilo que tu consegues fazer na tua vida depende das condições que tu tens, depende do meio em que tu nasceste, quer dizer, nem toda a gente consegue fazer tudo, não é? A maior parte das oportunidades estavam, por exemplo, se tu eras da burguesia baixa, podias chegar a Lorde, mas se fosses do povo, nunca tinhas no geral, contexto que te permitisse, não conseguias, porque a ciência não tinhas educação, não é? Não havia educação universal nem nada disso, portanto, a meritocracia era só para alguns. Mas a linguagem é mesmo... Mas quando é slang é mesmo difícil. E eles conseguem introduzi-lo de uma forma muito credível. Parece parte do discurso das personagens. Aliás, todo o livro é muito credível. Acho que é aquilo em que eles são bons a escrever, é que nunca te dá uma sensação muito artificial na criação do discurso ou na descrição. Tudo parece correr normalmente, não há uma coisa que te... Faz-me lembrar os Maias, naquele momento em que ele para e diz agora vamos escrever o ramalhete. E tu levas assim uma overdose de descrição que sentes, vamos ignorar isto e passar à frente. Aqui tu nunca sentes isso. Aqui não sentes isso. A descrição é natural, tu sentes que a personagem está a olhar à volta e está a viver. É das partes mais interessantes do livro, o world building. E é muito engraçado isto, porque eu acho que quem lê este livro tem que ter algum background de ciência, tem que ter algum background de matemática. Não tem que ter, mas convém. Ficção, mas convém. E mesmo que não tenha, convém algumas coisas ir pesquisar, porque ganha-se muito em saber esses pormenores, esses detalhes históricos, as personagens, a ciência por trás, a matemática. Acho que se uma pessoa não souber rigorosamente nada de matemática, acho que não consegue. E de computação. Sim, aliás, não há ninguém a quem eu aconselho mais este livro do que uma pessoa que goste de ler e que tenha interesse em computador, em matemática, em só o facto de eles chamarem, isto não são capítulos, são iterations. Iterations é um termo que é usado, exatamente. E da programação, e assim, pronto. Portanto, só aí começa tipo... Nota-se que até o estilo é influenciado pela ciência, não é? É muito engraçado. E apesar de tudo, também, aquela ideia de evolução do futuro, porque isto é um bocado pensar na evolução do futuro, é giro deixar uma obra destas em aberto, porque isto é um what if. E é interessante dizer, agora tu pensa até onde é que isto pode chegar. E eu disse à Sofia, quando acabei de ler o livro, que uma das coisas que me ficou na cabeça foi, e ainda bem que falámos do 1984, foi a ideia de Big Brother. No final eu fiquei com a ideia que aquele computador, aquela sociedade está preparada para ter os computadores a mandar. Se aqueles computadores tivessem, e há uma pequena referência a isso no final, é um bocado de Matrix, mas é a ideia do Big Brother, tu estás constantemente a ser... Uma consciência que observa. Big Brother, a entidade era.
Sim, No no Big Brother era 1984. um sistema político que fazia isso. E ali seria um bocado Matrix no sentido em que seria uma inteligência artificial. Mas a haver inteligência artificial, aquela sociedade estava preparada para um computador ganhasse esse tipo de capacidade, se fosse possível construí-lo. E estava prontinha. E aquela ideia no final, quando eles dizem o Olifante está constantemente, não sei se tu já passaste por isso, a sonhar com um olho. Sim, o olho estou e nessa parte. constantemente a vê-lo. E eu até Se sentia constantemente observado. Eu nisso pensei, vamos fazer aqui uma referência a um personagem old é golf. Eu esquizofrénica. pensei, isto vai-me aparecer tipo, sabes aquelas referências ao Cthulhu, que as pessoas veem os tentáculos e não sei o quê? Eu fiquei a pensar, isto parece uma referência aos old gods, sabes? Um olho, eu estava sempre a pensar num olho, onde é que eles vão conseguir enfiar uma história destas tão real? Não está sendo. O old golf, percebes? Lá vem o olho. Mas o olho está aqui na capa. Ele está aqui de forma que de facto isto é uma ideia importante. Não estivesse ele tão centrado. E eu, sabes que no fim, eu liguei isso a isto. Eu fiquei a pensar. E De também auxiliar. é o police state. É toda a gente estar cadastrada. É a informação sobre toda a gente premiar todo lado. Tu não sabes até onde é que vai a tua informação. Tu não sabes quanto é que os computadores controlam a sociedade. Às vezes tens a sensação que eles metiam lá os panos caros e o que é que saísse no final era verdade e siga para a frente. Resumindo, este livro é uma obra incontornável para os amantes de steampunk. Nós recomendamos vivamente, embora não para toda a gente, de certeza que quem gostar mais de desenvolvimento de uma história muito bem construída, com aventuras e assim, e personagens engraçadas e romance, por exemplo, não me parece que vá adorar isto. Quem gostar de fins fechados, quem Sim, gostar de também, acabar uma história a saber exatamente. perfeitamente o que aconteceu, ou para quem isso for uma condição sine qua non para gostar do livro, é melhor não pegar. Sim. Pronto, porque este livro é para se ficar a pensar, é para concluirmos por nós próprios, não está lá ao fim. Exatamente. Mas sim, recomendamos e nós vamos escrever alguns artigos ainda sobre este livro. E pronto, assim concluímos este episódio acerca do Difference Engine. Até à próxima. Exato.